A obra da vez já vai começando em uma cidade, aonde tava um sol de lascar ali. Nosso protagonista tava segurando o celular na sua mão, ali vendo uma mensagem dizendo a ele que bom dia, eles são da Xian Banco e que eles agradecem a sua participação no recrutamento de talentos da companhia. Ele sente muito, mas ele foi reprovado na entrevista final. Nosso protagonista com o celular na mão, vendo essa mensagem, já tava triste, tava todo suado ali, cansado, achando que poderia pelo menos poder passar na entrevista de emprego. Por um outro ângulo, ele ficava pensando, cara, só tô pensando na entrevista de trabalho, eu poderia pelo menos ter passado pra sair desse serviço que eu tô agora. Entretanto, ele chega até a suspirar ali, bastante suado, num calor de matar, e de repentemente ele dá uma olhada pra um lado e uma mulher tá chamando ele, dizendo que ele acabou o tempo de descanso já, ele tem que voltar pro serviço. Ele diz que tá bom, já tá voltando. E dito isso, ele volta pro serviço ali todo pra baixo, com panfletos à sua mão e com uma roupa de ursinho, e todo mundo passando em volta dele. No meio daquilo, duas garotas paralisam ali, perguntando se por acaso elas podem tirar uma foto com ele, e ele diz que pode, se caso elas pegarem um panfleto da sua mão. Como elas aceitaram, pegaram o celular e foram tirar uma foto com ele, fazendo uma carinha ali com o ursinho, e elas aceitaram o panfleto. Depois dessa, ele continuou seu trabalho normalmente, entregando até para dois garotos ali que estavam voltando da escola, dizendo que será que esse homem que tá ali dentro é um cara muito alto? Os garotos estavam apenas zombando da cara do protagonista ali, enquanto ele tentava fazer o seu trabalho tentando entregar o panfleto. Entretanto, em meio àquilo, o nosso protagonista botou um susto nos garotos, dizendo que sim, ele é um homem, então pegue esse panfleto agora. Não deu outra, né? Por um outro ângulo, eles já tinham pegado o panfleto faz hora. E cada vez mais que vai chegando no finalzinho da tarde, mais o sol ia ficando cada vez mais forte. Ele ficava pensando que já tá esgotado, não tá aguentando esse calor, tava bambeando pra lá e pra cá já. Tendo uma visão de dentro como o nosso protagonista tá, o calor tava tanto que ele tava até com a boca seca já. E perguntava a si mesmo por quanto tempo ele vai ter que viver daquela forma, ele só queria um trabalho normal. E de repentemente, só pra poder piorar mais um pouco da situação do protagonista, passa um garoto do seu lado ali, batendo no corpo de boneco dele. E os panfletos que estavam na sua mão, todos organizados, saíram voando ao ar. Em um outro ângulo, uma mulher que tinha paralisado ali, vendo o nosso protagonista cair, com um monte de panfleto jogado ao céu e ele deitado no chão já, ficou apenas paralisada o observando. Ela tava preocupada com ele, até porque o garoto nem prestou atenção nele. Mas daí o garoto dá uma olhada pra trás e vê aquela mulher paralisada ali. O garoto, ele não iria voltar pro nosso protagonista. Provavelmente tinha feito de graça ali só pra derrubar ele no chão e jogar tudo pra conta do lado. Nosso protagonista rapidamente vira sua cabeça de urso ali, virando, olhando pro garoto. E dali, ele começou a acenar pro garoto, pra ele chegar um pouquinho mais perto dele, só um pouquinho. O garoto deu uma olhada pra ele assim, pensando que já tava ferrado, que ele iria brigar com ele. O prota rapidamente se levanta, mesmo com toda aquela roupa de urso sobre o seu corpo, ainda assim conseguiu se levantar, e fez um Kamehameha de Dragon Ball, do Goku ali pro garoto, insinuando que iria atacar nele. E todo risonho, o garoto chegou perto do urso, que era o nosso protagonista, dizendo que, esse urso não consegue ser tão rápido, é simplesmente uma tartaruga. Mas aí o nosso protagonista pega e o abraça, quando o garoto iria dar um soco bem no estômago da roupa de urso dele. E bem colado ao lado do ouvido do garoto, o nosso protagonista fica ali, quieto, sem dizer nada até o então. Não sei bem o que ele diz para o garoto, mas depois dessa cena, simplesmente o garoto saiu chorando depois de abraçar o protagonista. E ele ficava lá cantando os panfletos de ter caído no chão por causa que o garoto derrubou ele, né? O prota, enquanto ficava pegando os papéis do chão, ele ficava pensando que não é nada. Ele só vai pegar, voltar pro seu trabalho e terminar o serviço e voltar pra sua casa pra poder descansar. Em meio àquilo, aquela mulher que tava parada, observando ele, pegou alguns panfletos e entregou a ele. Ele tomou até um susto com aquela mão ali. E quando ele observou um pouco mais acima, ela dizia que recolheu alguns para ele também, para o ajudar. Mostrando a situação do nosso protagonista, ele já tava muito suado, não tava aguentando nem mesmo abaixar pra poder ficar pegando os panfletos, mas ele agradeceu a ela mesmo assim. Pegando os panfletos ali, muito grato pelo que ela fez por ele, ela dizia a ele que pegará um panfleto pra ela. E então ele deveria levantar esse ânimo dele e continuar trabalhando normal, porque esse trabalho ainda assim é digno. Dito isso, ela pega e começa a seguir o seu caminho, enquanto vai deixando para trás após ter dizido isso pra ele. Ele rapidamente olha para ela enquanto ela vai caminhando em sua direção, pensando que ela é um amor de pessoa, uma pessoa muito boa. Em meio a toda aquela multidão com um panfleto na mão, ela some. As pessoas que estavam em volta observou essa cena e aproveitaram também para poder chegar perto do protagonista e pedir se eles poderiam, por acaso, dar um panfleto para ele também. E é claro que ele daria o panfleto. Após todo esse trabalho árduo que o protagonista teve, o final do dia havia chegado. Já estava escurecendo. O protagonista deixou a roupa lá no escritório e simplesmente voltou para sua casa, pensando que esse dia deixou ele muito esgotado. Já fazendo a senha do seu apartamento para conseguir entrar lá dentro, ele até chega a dizer que talvez ele esteja doente, de tanto ficar no sol e naquele calor de lascar. Mas finalmente
Finalmente entrando no seu apartamento, ele tenta manter um ânimo mais pra cima, dizendo à sua esposa que ele tá de volta. A sua namorada, que chama Mia, ela não tava no apartamento, o que era muito estranho. Ele chamou por ela, mas não viu nada até agora. E de repentemente, quando ele vai chegar mais à frente pra observar se ela tava lá dentro, ela tava atrás dele. E simplesmente pulando nas suas costas, perguntando se por acaso ele já havia voltado. Caramba, ele até chega a dizer que ela deu um susto nele. Por outro lado, ele observa ainda mais ao seu rosto, dizendo que ela esperou ele o dia inteiro. Dito isso, começa a vir algumas explicações aqui. A namorada do nosso protagonista, ela tem 31 anos de idade, 2 anos mais velha que o nosso protagonista, embora não pareça. Sem contar também que ela é muito especial pra ele. Ela é literalmente o seu primeiro amor. Enquanto passava a mão em seu rosto, ela diz que por que o corpo dele tá tão quente assim? E logo ele responde dizendo que não sabe, talvez tenha pego um resfriado, ou seja, o calor que ele ficou naquela roupa o dia inteiro. Segurando o seu ombro, ela diz que, como assim? Ele tá muito doente? Então ela acha que isso vai funcionar agora, hein? E ele fica assustado e pergunta, como assim? O que vai funcionar? Um beijinho pra poder sarar ele, não é verdade? Ou deitando na cama, ela iria tratá-lo. E assim, ela fez. Em meio àquilo, ela tava deitada na cama junto com ele e percebeu uma mensagem que havia chegado no celular dele. E logo ambos pegaram o celular pra verificar qual seria a mensagem, né? Porque alguém mandaria uma mensagem assim do nada no meio da noite. Mas quando ambos observaram essa mensagem, ficaram bastante surpresos e felizes. Isso porque na mensagem dizia um muito parabéns pra ele, por ele ter passado na entrevista final, e que ele deveria seguir as seguintes instruções para conseguir se registrar. Dizia a data, local, aonde ele deveria ir, documento que ele precisava pra conseguir ser aceito no serviço. Isso deixou tão feliz que ele até mesmo saiu gritando no apartamento ali, dizendo que finalmente ele tem um emprego de verdade, não vai mais precisar ficar no sol o dia inteiro trabalhando. Isso o deixou tão feliz, mas tão feliz, que ele chegava até a jogar umas lágrimas do seu rosto, dizendo que por fim a sua grande tortura acabou terminando. Então assim mais um dia havia se chegado. O dia tão esperado, ele foi logo despedindo da sua esposa, dizendo que ele tá indo. Ele fez um café da manhã pra ela, então ela deveria se lembrar de comer o café da manhã. E assim, logo ele sai do apartamento e começa a caminhar a rua muito feliz. Ele tava tão animado pro seu novo emprego que ele tava andando todo reluzente na rua, pensando que finalmente a sua vida agora vai mudar. Mas em meio àquilo, ele dá uma olhada mais à frente e vê que tem uma mulher na sua frente com a calça meio rasgada ali. A calça dela tava rasgada, parecia até uma meia calça que tava rasgada meia de canto, mostrando parte da sua perna. Como ele é uma pessoa bem simpática, logo ele iria avisar a mulher dizendo que, moça, a sua meia calça ela tá rasgada, pra ela poder trocar. Como ela não tinha escutado nada o que ele tinha dito, ela tava com fone de ouvido, então já iria tirando o fone de ouvido pra poder escutar se tinha alguém realmente chamando ela. Mas em meio àquilo, ela tava de salto alto, e o salto alto dela acabou fazendo ela tropeçar, dobrando o pé um pouco pra sua esquerda. Dito isso, era bem esperado o que iria acontecer, né? Pois ela caiu direto pra esquerda, enquanto ele tava bem ao lado dela, assustado. Por que ela tá caindo assim do nada? Mas rapidamente ele teve uma ótima reação ali, esticando as mãos pra poder segurar ela. Entretanto, ele acabou a segurando de não deixar ela cair no chão, mas segurou em uma outra parte que não deveria ter segurado. Ele ficou até abismado com a situação. Olhando pro que ele tinha feito, ficou muito assustado. Será que ela vai denunciar ele agora? E rapidamente aproveitando, ele tirou a mão dela e colocou a mão debaixo do seu sovaco, pra poder fingir que nada aconteceu. Mas ela sentiu aquilo. Ela até mesmo voltou a se levantar, ele tava com a cara toda assim, pensando, tomara que ela não me denuncie, eu só queria ajudar ela, por favor. Mas tá, ela se recompõe, virando a cara para ele, perguntando se por acaso ele realmente havia chamado ela. Ele tentava dizer que então é que... Mas aí, ele observou cada vez mais a ela e observou assim, percebeu algo. Ela na verdade é uma pessoa que ele conhece. Sim, ela basicamente é aquela garota linda da última vez que ajudou ele a recolher os folhetos que tava no chão todo jogado. E até mesmo pegou um ali. Mas ele logo diz a ela ali, né, que como ela tava com pressa, dizendo que ela ia dizer a ela que é uma das suas meias ali está rasgada. Só que ela acabou não escutando ele, por isso ele conseguiu abordar ela daquela maneira e ela caiu e aconteceu o que aconteceu. Dito isso, logo ela foi olhar para suas meias para ver se realmente estavam rasgadas. E é verdade, parece que realmente estão rasgadas, ele não mentiu para ela. Ele até chega a dizer que sente muito, ele não queria fazer o que ele tinha feito, mas enquanto observava suas meias, ela dizia que ela acha que quando estava caminhando, e deve ter agarrado em algum lugar ali e provavelmente deve ter rasgado. Ela não se lembra bem, porque ela tava com fone de ouvido. Com a mão em sua cabeça, o protagonista deu até uma risadinha ali pra tentar descontrair, dizendo que então ele vai ter que ir, né? Mas aí, logo ela agradece ele, dizendo muito obrigada, e que ele deveria ter um dia maravilhoso e aproveitar esse dia. Dito isso, logo ele agradeceu ela o agradeceu e ambos assim vão seguir o seu caminho, cada um no seu canto. Ele indo mais além da frente dela, ela observou as costas dele, enquanto ficava olhando ali, mas não disse nada, apenas observou. Após isso, já estavam
estávamos em um prédio. No meio daquilo, o nosso protagonista já iria apertar o andar para poder subir no elevador. Entretanto, a mesma garota apareceu ao lado dele dizendo um olá, e ele nem tinha percebido que ela tava do lado. Tanto que naquele exato momento ele tomou um susto ali, perguntando do porquê que ela tá atrás dele. Só que ela responde dizendo que porque ali é o seu trabalho. Ele fica surpreso, até pergunta se por acaso realmente é sério que lá é o trabalho dela. E até chega a pensar ali que eles andam se encontrando muito, hein? Desde aquela vez que ela ajudou ele com um panfleto e agora. O elevador quase chegando lá no segundo andar, eles acabaram entrando pra dentro do elevador, e enquanto ele observava ela, dizendo que realmente ficou muito surpreso. E ela responde dizendo que também ficou surpresa quando viu ele caminhando pra lá. Mas enfim, né? Ele fica mais além ainda, pensando que ela sempre parece uma pessoa nova e bastante gentil. Enquanto ele observava, até chegou a cogitar que será que ela é uma nova empregada da empresa ou será que ele é o único que chegou novo ali? Ambos caminhando junto pra um lugar que eu não sei aonde é, ele iria explicando a ela que hoje na verdade é o seu primeiro dia de trabalho. E olha, ela fica bastante surpresa e pergunta se realmente ali no departamento de planejamento de negócios. E sim, ele responde ela dizendo que ela está no mesmo departamento que ele, será? E exatamente, ela diz que é exatamente isso. E adivinha só, a pessoa a quem ele vai se apresentar hoje é ela. No meio daquilo, um figurante que tava pegando o seu café na máquina de café ali observou ambos quietos. E logo aproveitou para olhar para os dois e dizer ali que você chegou muito cedo, gerente e assistente. Ele tava dizendo isso pra ela, pra garota. E ela logo disse um bom dia pra ele enquanto responde, dizendo que aquele ali do lado dela é um novato que vai começar a trabalhar hoje. Por outro lado, nosso protagonista mesmo ficava pensando enquanto olhava pra ela meio de canto que na verdade ela tá numa posição muito mais alta do que ele pensava que ela era. Logo ele começa a se apresentar ali pro figurante dizendo que o seu nome é Sung-ho e que hoje é o seu primeiro dia e é um prazer conhecê-lo. O figurante ficava olhando de cima dizendo que ele é o gerente assistente de Yong Sun-ho. Dito isso, ele até mesmo chegou a perguntar pro protagonista, apontando pra sua mochila, se por acaso aquilo era uma mochila de estudante. Ainda usa isso hoje em dia? Por que ele tá usando aquilo? Pelo que parece, o protagonista começa a pensar que o estilo dele tá muito ultrapassado. Mas no meio daquilo, logo a garota chega a dizer com o nosso protagonista que ele deveria seguir ela até a sala que ela vai mostrar as coisas pra ele. Naquele mesmo exato momento, o figurante deu uma olhada e ficou surpreso com a situação, se perguntando, isso porque ele tinha observado também que as meias calças dela estão rasgadas. Mas aí ela coloca a mão na sua boca dizendo ao figurante que óbvio que ela sabe, só que não é pra dizer isso pra ele. Ah, claro, o protagonista diz que é claro, com certeza, ele também não vai dizer isso pra ninguém, mas não é como se ele fosse dizer esse tipo de coisa pra outras pessoas, né, o que é muito estranho. O figurante ficava apenas observando ambos ali com um olhar bastante atento nesse novato. E aqui estava o nosso protagonista, dizendo a ele que eles vão lhe ensinar a forma certa, então ele tem que aprender direitinho como funciona o trabalho. Mas adivinha só, tinha que ser, né? Tinha que ser logo maluquinho figurante pra poder ensinar ele a trabalhar. Até chegou a se perguntar se ele realmente se chamava de não sei do que, ele nem mesmo se lembra do seu nome. Obviamente, se lembrando da garota, pensava que, poderia ser ela que fosse ensinar ele, né? E poderia ser sua chefe também. Entretanto, ele chegava até a pensar que pra ser gerente não precisa de uma certa idade. Quantos anos será que ela tem? Mas enfim, logo o figurante chega a comentar com ele se por acaso ele não tá ali incomodado, pois sua gravata não tá muito boa não. E ainda por cima dizendo que ele pode tirar a gravata. Mas o protagonista responde ele dizendo que ele acha que ele vai usar a gravata só um pouquinho mais. Mas o figurante responde com a mão em cima da comporta ali que ele pode ficar de boa, não precisa ser tão rígido ali. Por outro lado, o protagonista ficava pensando que os comentários dele são bem irritantes. Isso sim, cara, chato. Dito isso, logo o figurante vai colocando a mão no seu ombro dizendo que então, primeiro ele deve olhar a performance do último trimestre, analisar os seus competidores e a tendência do mercado. E então que ele deveria dividir os fatores que afetam o rendimento, organizá-los segundo os seus próprios parâmetros num formato prescrito e passar pra ele. Ah, o Prota entendeu tudo. Aí o Prota vai lá e pergunta gentilmente ali pro figurante até quando ele pode enviar esses formulários tudo pra ele, né, pra poder ficar sabendo o tempo exato. E adivinha só, o figurante vai olhando o horário ali no celular dizendo que até o fim do expediente ele tem que fazer isso. Opa, como assim? O Prota pergunta o quê? E o figurante vai dizendo ali que caso ao contrário ele terá que fazer desde o início amanhã de novo. Arrogante, olhando mais de cima, pergunta qual é o problema. Ele acha que não vai dar tempo de fazer isso? Então quer dizer que ele não dá conta do serviço não, hein? Ai, mas o Prota apenas o responde dizendo que vai dar sim, pô. Com certeza vai dar, eu vou conseguir fazer, pensando que esse cara realmente é um filho da mãe. No final do trabalho, nosso protagonista já tava de volta em casa, suspirando, deitado ao lado da sua namorada. Ele já não tava aguentando mais. Ele achou que seria um serviço bom, mas
mas não é tão bom assim não. Sua namorada, por outro lado, tava mexendo no celular ali, olhando apenas a hora. E no meio daquilo, ela deu uma olhada pra hora e viu que era 11h11. Depois de ter olhado o horário, ela foi conversar com ele dizendo que até que enfim ele chegou. São 11 da noite, aparentemente. Então logo pergunta como foi o seu primeiro dia de trabalho. E pergunta também se foi divertido. Ele responde ela dizendo que não foi nada divertido. Ele conheceu um filho de uma mãe lá no serviço que vai ser o patrão dele. Com a mão na cabeça, ele chega a dizer a ela que alguns colegas do seu trabalho disseram que aquele maluco lá que é o seu chefe tem uma personalidade muito ruim. Sem contar que a outra gerente, ela foi muito legal com ele, que ela era uma pessoa muito boa. Ah, tá. Mas aí a namorada dele pergunta, então, o que tem mais nessa gerente aí que tanto que ele tá falando dela, hein? Tá tudo comentando dela tão boa assim? E ele deu uma olhada pra sua namorada de canto e já percebeu o que ela tava querendo dizer. Fica falando de mulher alheia pra tu ver e vai apanhar. E meu amigo, a briga foi longe, hein? Tanto que ambos dormiram para cada canto brigados depois disso. Bom, mas logo era o dia seguinte. Lá no departamento de planejamento de negócios, no serviço do nosso protagonista, ele tava vendo algumas mensagens ali. Logo ele dizendo pra sua namorada que ele deveria se desculpar com ela, que ele não deveria ter chegado lá em casa estressado, nem dizer tal coisa pra ela. E pergunta se por acaso ela tá com raiva dele. É a vida, né? Ele já sabe como é que funciona as namoradas. Ela só visualizou e nem respondeu ele, o que deixa ele cada vez mais triste mesmo no trabalho. Colocando o celular em cima da mesa, logo ele dá um suspiro dizendo que quando chegar em casa ele vai tentar falar com ela ou então ligar mais tarde. Mas agora ele tem que resolver um problema. Com uma mensagem no seu monitor do computador ali, dizendo a ele que ele deveria ir até a sua mesa agora. Era o figurante que tava na frente do seu computador digitando no teclado, enquanto ficava olhando diretamente para a tela, né? Aparentemente tava trabalhando tranquilo. E era ele quem tinha chamado o nosso protagonista. E logo o nosso protagonista chegou lá perguntando se por acaso ele tava procurando. E logo ele diz ao nosso protagonista se ele tá ali, então é pra esperar só um pouco que ele tá quase acabando. Nosso prota apenas o observou ali, sem dizer nada. E esperou por vários minutos enquanto ficava olhando ao vento, sem ele dizer nada. Tanto que naquele seguinte momento, um outro figurante que iria passar do lado do protagonista nem pediu licença e foi atropelando o prota, perguntando se por acaso ele perdeu alguma coisa ali. O prota só foi desculpando com ele, né? Óbvio que ele tá errado. E do nada, um outro figurante chegou a conversar com ele de novo ali, perguntando qual é a altura dele, dizendo que ele é bastante grande. E o prota responde dizendo que ele tem 1,83 de altura. E logo o figurante comenta que ele queria ser alto dessa forma. Ai, mas por outro lado, o protagonista já tava ficando doido. Por que o seu gerente não fala logo o que ele quer, cara? Ele tá cansado de ficar em pé, olhando pro vento com gente que ele nem conhece. E por outro lado, o figura tava lá, sentado, digitando no teclado sem dizer nada. E no meio daquilo, simplesmente, ele viu no computador do seu gerente ali que ele recebeu uma mensagem de uma mulher, perguntando quem era esse novo funcionário. Daí o protagonista ficou bastante encucado e observou aquela mensagem. Querido? Como assim, querido? Será que ele tem uma relação íntima com alguém do serviço? Mas enfim, ele simplesmente deu uma tossida olhando pra sua direita, dizendo nada. Ele não viu nada. No meio daquilo, o gerente deu uma olhada pra ele meio decanta assim. Você tá ficando doido? Por que você tá fazendo isso aí do nada? E o prota tentava disfarçar, passando a mão na garganta, dizendo que, nossa, minha garganta tá muito ruim, não tô conseguindo nem falar direito hoje. Mas o protagonista tava apenas tirando sarro da cara do gerente, enquanto ficava pensando que quem fala querido hoje em dia, pelo amor de Deus. Mas enfim, logo o gerente dá uma olhada pra ele, esticando sua cadeira pra um outro canto, dizendo que foi mal feito ele esperar. É que ele tava fazendo algo muito urgente, então fez ele esperar. E dizendo a ele que já leu o teu arquivo que ele havia enviado. E ele já foi direto ao ponto com o protagonista, dizendo que ele tava uma bagunça o seu arquivo. O prota perguntou, o quê? Como assim o meu arquivo tava uma bagunça? E o gerente continuava dizendo que lá tem muitos erros tipográficos graves e que ele não consegue entender o que ele tava escrevendo. E lhe parece que ele não sabe de nada do seu negócio, nem os processos mais básicos pra conseguir fazer alguma coisa. Olhando meio de canto, diz ao nosso protagonista também que no fim, ele só vê ele como um trabalhador amador qualquer. Caramba, tacou a reta na cara do protagonista enquanto ele ficava pensando, por que ele tá falando desse jeito? É só falar que não tava bom e fazer de novo. Entretanto, em meio àquilo, uma mulher já vai se aproximando ali no meio da sala. Dois figurantes que estavam conversando ali logo a cumprimentou, dizendo gerente e assistente, e logo ela chegou no trabalho de campo. E sim, ela diz que tá de volta e pergunta se tá tudo certo no escritório. O figura vai apontando de jeito, dizendo que sim, tá tudo certo, só tem um problema aqui no canto, tá? E essa era a garota que ajudou o nosso protagonista. Ele dizendo a ela ali que ele acha que o novato, que é o nosso protagonista, não está trabalhando corretamente. E o gerente assistente Sunho está dando uma bronca no nosso protagonista. É, todo mundo tava observando a briga ali, a bronca que o protagonista tava tomando, dizendo que ele deveria andar na linha a partir de agora, simplesmente obedecer. Mas meu amigo, simplesmente a nossa garota foi em direção a ambos ali. Enquanto dois figurantes ficavam comentando
completando que, cara, quando eu entrei na companhia eu tomei muita bronca daquele cara também. Dizendo ainda por cima que ele bebe toda noite sozinho, só lembrando desse tipo de coisa. Realmente foi muito pesado na época que ele entrou na empresa. E o chefe do nosso protagonista ficava com a mão no queixo dizendo que então, ele não vai resolver o seu problema. E dizendo ainda por cima que ele só pediu aquele arquivo porque ele queria confirmar as suas habilidades. Simplesmente isso. Mas ele acha que ele não está pronto nem pra começar a trabalhar. Nosso prota apenas ficava observando ele com a cara meio que assim, ai, já tô cansado de escutar ele falar já. O gerente virou pra cara dele e perguntou logo se por acaso ele trabalhava com o que antes de chegar naquele serviço. O prota, como tinha que responder, ele disse que fazia um trabalho comum em tempo parcial. Em resumo, ele usava um traje de pelúcia pra poder distribuir folhetos na rua. Chegou até a dar uma risadinha ali. Ah, então o gerente diz a ele que então isso significa que ele nunca trabalhou como algo similar, como a empresa deles de agora. Chegou até a colocar a mão na sua cabeça suspirando, dizendo ali que cara do céu. Mas aí, em meio àquilo, a garota acabou chegando lá no meio da briga, dizendo ali o que ele tá fazendo ali parado. No meio daquilo, ela logo foi se esticando na mesa ali e o figurante ficou tipo, caramba, por que ela tá desse jeito? E logo ela foi dar uma olhada na tela do computador do nosso protagonista ali pra ver se realmente foi ele quem fez aquilo. O patrão do nosso protagonista dizia a ela que foi ele quem mandou o nosso protagonista fazer aquilo. E ela, obviamente, iria observar pra ver se estava certo ou não, pra poder ver se verificar se a bronca que ele tava tomando fazia sentido. O figurante e gerente apenas ficava observando ela. Ele canta ali, suspeito até. O mais engraçado é que no meio daquilo, ela viu tudo que o nosso protagonista tinha feito, olhou pra cara do gerente, patrão do nosso protagonista, dizendo que pela primeira vez que o nosso prota fez isso, realmente ele fez bem, não fez? E ele simplesmente concorda com ela, dizendo que sim, o nosso prota fez muito bem pela primeira vez, e o nosso protagonista apenas observando como aquele cara era um mala, só falava coisa com coisa porque queria caçar briga. Enquanto ambos ficavam discutindo ali sobre o nosso prota, ele observava os dois apenas dizendo que, cara, esse cara com certeza é um filho lá da mãe. Ele simplesmente mudou de pensamento do nada, só porque a gerente ali tinha chegado. Depois daquilo, logo era hora de intervalo, todo mundo tinha saído perguntando um ao outro o que eles iriam almoçar pra poder comer ali. Nosso protagonista estava lá dentro do banheiro, sentado, mexendo no celular, bastante pensativo, até porque o seu estômago tava doendo. Tava até mesmo chegando a rocar, com a mão na sua barriga, ele chegava a se perguntar se por acaso isso é por conta do estresse excessivo que ele tá. Logo ele dá uma olhada pro celular pra ver se a sua mulher havia respondido, mas sua namorada não disse nada pra ele. Ele ficava dizendo ela por mensagem que ele estava errado pra ela não ficar irritada e que ela deveria simplesmente esquecer de tudo. O pior é que isso tá deixando até mesmo o nosso protagonista com mais raiva também. Por que ela não responde a mensagem? Por que ela não leva o almoço pra ele? Cara, é só ajudar. Mas a maior raiva que ele tem é quando se lembra do seu chefe. Por que aquele miserável não para de encher o saco dele? Porém, se tem uma coisa que deixa o nosso protagonista feliz, é a gerente. Ela ficava dizendo a ele que ele foi muito bem, e ele só agradecia, dizendo muito obrigado. Só basta aprender e conseguir ir mais além disso. Até chegou a falar umas coisas no seu ouvido ali que ele deveria fazer. Até mesmo chegou dizendo ao nosso protagonista que o chefe dele, o atual chefe, ele tomava muita bronca, chegava até mesmo a chorar quando ele chegou lá como novato. Hoje em dia faz o mesmo com as outras pessoas. Toda reluzente, ainda por cima chegando a dizer que o nosso protagonista deveria se animar, até porque é normal, esse tipo de pessoa tem em todo lugar. Lembrando disso, ele ficava pensando que, nossa, ela colocou ele pra cima de uma hora pra outra. Ele nem mesmo conseguiu perder a cabeça depois do que ela falou. Ela realmente parece uma pessoa boa, na opinião dele. Por outro lado, ele dá uma pensada assim e chega a cogitar que provavelmente o seu chefe deve gostar da gerente, não é verdade? Até porque ele ficou todo animadinho quando ela chegou perto. Mas em meio àquilo, ele escuta alguns barulhos do outro lado do seu banheiro. Como assim? Que barulhos são esses? Barulhos esses que era meio suspeito, que pareciam até mesmo de algo suspeito. Ele ficou até mesmo abismado, porque como alguém estaria fazendo algo assim dentro do banheiro? Por que estão fazendo isso? Não tem um pouco de respeito? Ficou até mesmo bastante corado, porque isso é muito vergonhoso. Fazer isso dentro do serviço, cara. Curioso como o nosso protagonista é, ele conseguiu escutar uma voz bastante familiar e se lembrou que essa voz é do seu chefe. Tão curioso que ele foi metendo a cara um pouco mais na porta ali pra ver se essa garota é o tal que chamou de querido. Mas adivinha só, simplesmente eles escutam um barulho do outro lado do banheiro, porque o nosso protagonista queria escutar tanta conversa do seu chefe ali que caiu do vaso fazendo um barulheiro no chão. Dito isso, ele escutou só um clique da porta abrindo. Ele já ficou assustado, ele não acredita, ele ferrou com tudo. Na frente da porta do banheiro que nosso protagonista tava dizendo que tava ocupado, não era pra ninguém entrar. Mas
vez o seu chefe já tava ali observando, descobrir quem é que era, tava escutando a conversa dele, né? Ele já iria tocar na porta do banheiro pra poder perguntar quem tava lá. Não só iria, como deu 2 batucadas ali, o nosso prota por outro lado tava deitado no chão do banheiro, apenas ficando quieto. O mais engraçado é que o seu gerente, ele ficou batucando na porta e nada. Ninguém saiu de lá e nem falou nada. Ele deu uma outra pensada e será que tem alguém realmente ali? Será que não tem ninguém lá? Mas por que o banheiro tá dizendo como culpado? Nosso protagonista tava lá dentro com a boca tampada, tentando nem mesmo respirar pra não fazer o barulho do som do ar. O gerente deu uma olhada pra baixo assim, até porque o banheiro tem um espaço ali no meio da porta. Ele observou que dava pra ver se tinha alguém lá, apenas olhando por debaixo, porque assim daria pra saber, não é verdade? Curioso como ele é, ele foi abaixando ali pra ver se tinha um pezinho na porta, pra ver quem é que estava o escutando e observando ele. No meio daquilo, a garota que tava junto com ele dentro do banheiro saiu do banheiro, perguntando se tem alguém ali, o chamando de querido. Ele tava bastante pensativo, perguntando, uai, por que a porta quebrou? O engraçado é que a porta tá fechada e ela não tá funcionando e não tem ninguém lá dentro. Que barulho que é esse? Nosso protagonista tava lá tentando fazer nenhum barulho sequer, a garota que tava junto com o gerente ficava dizendo que ele acha realmente que a porta quebrou. Será que não tem ninguém lá? Nosso prota conseguiu se sentar em cima do vaso. Quase, bem dizer a verdade. Ele iria se sentar no vaso sanitário bem devagarzinho. No meio daquilo, ele escuta a garota que tava junto com seu gerente falar que provavelmente o som que eles escutaram deve ter vindo de um outro lugar. Não foi do lado do banheiro que eles estavam, com certeza. O prota ficou muito suado nessa hora. Mas a pior era porque a garota que estava junto com o seu gerente já iria subir em cima do vaso sanitário para poder ver quem tava do outro lado do banheiro. O protagonista só viu a mão da garota em cima da porta do banheiro, pensando que não, cara, agora ferrou. Realmente ele tá lascado. Assustado, sem saber o que ia fazer, com a mão pro lado, com a mão pro outro, vendo aquela mãozinha lá em cima, ele ficava pensando, não sobe, pelo amor de Deus, não sobe. Começando a tacar a cabeça pra um lado e pro outro, vendo o que ele poderia fazer, aonde ele pode esconder, o que ele faz. Mas aí, a garota bota a cabeça por cima do banheiro, olhando pra baixo, dizendo que seria engraçado se tivesse alguém lá. Provavelmente não deve ter ninguém. O pior é que ela olhou pra baixo e realmente viu o protagonista e tava dentro do banheiro. Ela viu que ele tava lá e ficou apenas observando ele virando com a cara pro lado assim, pra ela não ver a cara dele. Ela ficou toda corada. Ela não sabia o que dizia naquele momento, se ela deveria simplesmente falar ao gerente que ele tava lá ou não. Nosso protagonista tava bastante envermelhado, com a cara toda vermelha, parecendo um pimentão. Ele ficava dizendo assim mesmo que é só não olhar pra cara dela que tudo vai se resolver. E o gerente logo entrou de volta no banheiro e perguntando pra ela se tem alguém lá ou não, porque ela paralisou e não disse nada pra ele. Ela tá olhando pra baixo, mas não viu ninguém. Tu viu alguém? Não viu ninguém. O protagonista tava parado pensando que já era. Ele vai ter que sair do serviço agora, ele tá ferrado. Com certeza o gerente vai começar a encher o saco dele mais ainda. O pior é que naquele exato momento, a garota, em vez de dizer que o protagonista tava lá dentro, ela simplesmente respondeu ao gerente dizendo que não tem ninguém lá dentro. A porta apenas quebrou mesmo, não tem ninguém lá. Oxi, e rapidamente o protagonista deu uma olhada de volta pra direção dela, perguntando a si mesmo por que ela não falou que ele tava lá. E ela observava de cima, respondendo ao gerente que ela realmente pensou que tinha alguém lá dentro, mas aparentemente não tinha ninguém. Olhando pro gerente enquanto ele tava do lado dela, dizendo pra ele que ela estava com medo de ter alguém lá dentro e que ele também ficou assustado porque vai que tinha alguém lá, o prota apenas ficava pensando por que ela não entregou o protagonista. Era só ter falado que ele tava lá. Mas ela, com o olhar sem vergonha dela, apenas dizia ao gerente que eles deveriam então, sim, exatamente, continuar com o que eles estavam fazendo. O gerente obviamente não teria como recusar. Meu Deus, o protagonista logo começa a pensar que eles não vão parar e também não vão embora. E agora, o que ele faz? Ele não pode sair de lá, até porque eles vão descobrir que ele tá lá, mesmo ele tendo mentindo. Dito isso, ele já tava de volta no seu escritório. Nem mesmo sabemos como que ele conseguiu voltar pra lá. Mas logo enquanto ele tava trabalhando, ele ficava pensando que não consegue se concentrar no trabalho, cara, depois do que ele viu. Literalmente tiraram o seu horário de almoço, ele não conseguiu nem descansar. Ele até chega a se lembrar como é que foi pra sair de lá. Ele chega a dizer que ele nunca tinha passado por algo assim antes. Foi bastante interessante, podemos dizer assim. Por outro lado, ele dá uma olhada pra tela do seu monitor ali e vê outra mensagem. Uma mensagem de Chai Yosun, literalmente a garota que estava com o seu gerente aquela hora no banheiro, perguntando se por acaso ele pode ir até o último piso. Meu Deus do céu, nessa hora ele logo ficou pensando que, nossa, ele tá ferrado. Se realmente ela viu que ele tava lá, então ela vai querer discutir sobre o assunto, né? Dito isso, logo ele foi lá para o último piso, assim como ela havia dito pra ele ir. Saindo lá fora, pela porta, obviamente, ele ficava pensando apenas que a vista daquele
aquele último piso realmente é incrível. Será que ele pode ir lá mais vezes apenas pra poder ficar no horário de almoço e conseguir comer tranquilo? Quem sabe, né? Mas aí no meio daquilo alguém chamou ele. Ele deu uma olhada rapidamente pra sua direita pra ver quem era, e era a garota lá, Yosun. Ela até perguntou pra ele se por acaso ele nunca tinha ido naquele lugar antes. Não é verdade? Até porque a reação dele tá bem estranha. Ele tentava responder ela que sim, é a primeira vez que ele vai até lá em cima, mas o assunto principal que ele quer saber é o outro. E até chegou a responder a ela bastante suado que ele vai ir lá mais vezes com certeza. A visão de lá é muito linda. Tirando só um contratempo rindo ali. Entretanto, em meio àquilo, pra discutir o que havia acontecido no banheiro, ela simplesmente abaixou a sua cabeça em direção a ele, dizendo que deveria se desculpar. E o engraçado é que ele perguntava do porquê. Por que assim do nada ela tá se desculpando com ele, sendo que ele não fez nada? E ela queria se desculpar com ele pelo que havia acontecido mais cedo. Ela foi bastante sincera com ele. E que ele deve estar achando que ela é uma maluca, sem vergonha por ter feito aquilo com o gerente, mas não. Ele chega a dizer pra ela que não é exatamente isso. Ele realmente pensou nisso, mas como assim? Bastante curado, olhado um pouco para a sua esquerda, ela diz que a verdade é que ela está pensando em se demitir. Na opinião dela, o trabalho que ela faz ali é muito chato, sem contar que é muito difícil também. E ainda por cima ela pega a carta de demissão na sua mão ali, mostrando pra ele, dizendo que ela tá falando sério. Inclusive ela já se inscreveu a sua carta de demissão ali pra poder conseguir seu serviço. Nosso protagonista apenas observava ali o que ela quer com esse objetivo. E ela ficava dizendo que então, antes de deixar a empresa, ela queria fazer umas memórias especiais com o seu namorado. Então quer dizer que ele é o namorado dela. E naquele exato momento ela chega a explicar que quando ela viu o protagonista do outro lado do banheiro, ela pensou que estava muito ferrada, mas ela continuou fazendo do mesmo jeito, então ela pede desculpas. E é claro que ela chega a comentar também que ela só queria experimentar uma sensação estimulante e diferente como antes. Nosso protagonista, bastante ele tentando entender o que tá acontecendo, explica a ela que ela não precisa se desculpar. Todos eles têm algumas fantasias estranhas, né, se é que pode se dizer assim. E ela pergunta a ele em contra-resposta se realmente é sério, e pergunta se por acaso ele tem também essas fantasias. E ele responde dizendo que é claro que tem, de fazer isso no banheiro em público, carro, biblioteca, no cinema, sei lá, qualquer lugar. Com a mão na cabeça, ele ficava dizendo a ela que o que ele quer realmente dizer a ela é que não precisa se sentir estranha. É claro que ele entende esse tipo de coisa, mas ele ficava se perguntando na sua cabeça por que ele tá falando isso pra ela. E rapidamente, no meio daquilo, ela vai e agarra a mão dele e chamando ele pelo nome. E ele pergunta o que ela quer. Ele tava bastante corado. Por que ela pegou a mão dele assim de repente? Não tinha sentido pra isso não. Mas ela observava claramente aos seus olhos, dizendo que ela quer lhe perguntar uma coisa. Será que ele pode responder a ela? E adivinhe só, pra responder tal coisa, eles foram diretamente para um restaurante pra poder discutir sobre o assunto. Nosso protagonista tava com a mão fechada ali, dizendo que então, quer que ela apresente um cara pra ela? E afirmativo. Adivinhem só, ela pediu pra que ele apresentasse um cara pra ela. E é isso que ela quer, realmente. Ele ficava apenas pensando com as mãos cruzadas ali que, cara, essa garota tem cabeça na onde? A cabeça dela deve estar na lua, só pode. Ela tá com um gerente e agora quer que apresente um cara pra ela. Só que aí ela chega a dizer que ela só quer ajuda com alguém pra poder encontrar um namorado. Nosso protagonista bota a mão na sua cabeça tentando entender o que ela quer dizer com isso. Mas então é isso que ela quer. Mas quem é essa pessoa que ela quer aí? E na realidade, ela explica uma coisa que ela não explicou. Ela quer arrumar uma namorada pra uma certa pessoa. E adivinha quem é a pessoa que precisa ficar com esse cara? Sim, é a gerente do serviço dele. Opa, mas ele pega um pouquinho de cachaça na mão, vai tomando, perguntando o quê? Quer dizer então que ela tá tentando ajudar o chefe dele a conseguir namorar a gerente do serviço? E ela pergunta qual que é o problema. Ele fala que não tem nenhum problema, mas pra que ela quer a ajuda dele pra isso? Levantando o seu copinho de cachaça, ela vai dizendo ele que ela se sente mal porque ela sempre anda sozinha com eles, então ela quer arrumar um cara pra ela. E ela queria que ela conhecesse alguns meninos também, sabe? Pra dar uma animada. Nosso protagonista, enquanto observava, ficava pensando e dizendo ela que ele não vê nenhum problema nisso, mas ele não sabe se ela vai estar de acordo com tal coisa, até porque uma coisa você queria namorar e outra coisa você queria arrumar uma namorada pra um cara que não quer namorar. Em meio daquilo, outra pessoa vai chegando até lá, enquanto a Yusun ficava dizendo que ele deveria ajudar ela. Vai, é só uma coisinha bem simples, não precisa ficar assim. E de repentemente, ela dá uma olhada pra sua esquerda, cumprimentando a gerente que já tava lá. E como assim? Quando o protagonista foi dar uma olhada, a gerente já tava ali cumprimentando a Yusun, perguntando se por acaso ela demorou muito. Eita, meu Deus do céu, na mesma hora o protagonista ficou envermelhado, sem saber o que dizer pra gerente. A gerente ficava olhando pra ele e perguntou do porquê que ele tava ali também. Dito isso, eles começaram
começaram a se acomodar nas mesas e todos eles foram tomar mais um pouco de cachaça pra poder ficar um pouco mais animado ali e poder conversar tranquilo. E o protagonista, obviamente, estava servindo um copo de todo mundo ali, dizendo que ele vai servir o copo de cada um. E elas agradeciam ele. Enquanto servia pra ela, a gerente chegava a dizer que ela não esperava que logo o nosso protagonista estivesse ali. Ele começa a dar umas risadas ali, mas o Yosun tenta explicar que é porque ela não havia avisado ali pra ele, mas calma, foi apenas uma surpresa. Dando uma risada bem sem vergonha, Yosun dá uma olhada pro protagonista e começa a acenar pra ele, sabe? Pra tentar fazer o problema ir pra frente. O mais engraçado é que o protagonista olhava pra ela e tentava entender esse sinal dela. O que ela quis dizer com aquele acenador que ela fez ali, surpresa? O que ela quer que ele faça? Como que ele vai conseguir arrumar um cara pra ela, mas naquele exato momento a gerente chama a atenção dele e pergunta se por acaso ele não é uma pessoa bem sociável, não é verdade? Até porque ele parece uma pessoa desse tipo. E ele já tá bem familiarizado com até mesmo com Yosun. Aí ele bota a mão na cabeça dizendo ela que na verdade não foi desse jeito não, né? Mas logo a Yosun se intromete no meio pra tentar explicar como eles se conheceram, dizendo que então ele deve conhecer um cara legal, sabe? E ainda por cima dizendo que o protagonista deveria apresentar esse cara legal pra gerente. Aí a gerente dá uma olhada pra Yosun perguntando do porquê que ela tá querendo arrumar um namorado pra ela, dizendo ainda por cima que não precisa disso. E até mesmo chegou a dizer o protagonista que ele não precisa se preocupar com nada, não vai resolver o problema dela. E naquele exato momento a Yosun bota a cabeça na mesa dizendo que não, você não dá, cara, não vai resolver desse jeito. Mas continuando a conversa, logo um deles chega a comentar que eles deveriam fazer um brinde. E a gerente chegava a dizer também que nesse brinde vai dizer que ele deveria ter tudo de bom lá no trabalho. E assim foi saúde. Depois disso tudo aí, já era final de serviço. Lá no apartamento 301, que aparentemente era da gerente, ela já estava toda embebedada, sem conseguir pensar no que estava acontecendo. Nosso protagonista estava carregando ela nas costas, dizendo: gerente, por favor, para de ser um pouco pesado, eu tô tentando chegar no apartamento. Até dizer ela que ela devia dizer o código pra ele conseguir entrar rápido ali, e ele já tava quase chorando. Ele tá muito triste, ficava pensando o que ela falou naquela hora, que ela dizia que não tava bêbada, mas ela tava bebendo pra burro, sem contar que ela ficou embebedada muito. Nosso protagonista chega até a se lembrar do que havia acontecido. Aí o Sun pegou e foi embora pra casa, enquanto o Proto ficava perguntando aonde ela vai, e a gerente já tava naquele jeito já. Mas aí o Sun tava pior, ela tava tentando ir embora porque ela dizia que vai primeiro porque ela tá se sentindo como se fosse morrer de tanto ficar bebendo, então ela vai pra casa. E meu Deus, naquele exato momento o protagonista ficou todo envermelhado pensando que ferrou, vai ficar só ele e a gerente lá? E daí ele até perguntou pra Yosun se por acaso ela queria que ele levasse ela pra casa, mas aí a gerente dizia que não precisa, sem contar também que o nosso chefe do protagonista disse que tava lá fora esperando ela, então não precisa. Então nosso protagonista chega a comentar que eles deveriam ir embora, né, já que todo mundo foi embora, então eles vão embora. Mas a gerente ficou olhando ele assim aos cantos sem dizer nada, e daí ele ficou paralisado e diz ela: gerente, seus olhos parecem estar desfocados, você tá bem? Você não tá bêbada não? E adivinha só, ela balangando o braço pra lá e pra cá, dizia ela que não, ela tá muito legal, nem mesmo tá bêbada, e que eles deveriam pedir mais um pra beber um pouco mais. Opa, enquanto ele observava, ela dizia a ela que: gerente, sua tolerância à bebida não é tão boa assim não, tá parecendo que você não tá tão bem. Mas no fim daquilo ele apenas escutou ela e dizia pro gerente trazer outra bebida pra eles tomarem. O problema é que quando ele foi dar uma olhada pro outro lado de volta, adivinha, a sua gerente caiu com a cabeça em cima da mesa. Ela já tava tão bêbada que não tava nem aguentando ficar mais em pé. E foi assim que o nosso protagonista veio parar na casa dela, tentando colocar ela dentro de casa. Ela nem mesmo consegue acordar pra falar a senha pra entrar em casa. Ele mandou mensagem lá pra Yosun perguntando qual que é a senha do seu apartamento. Aí Yosun respondeu dizendo que deveria ser 2918 e logo ele tentou essa senha. Ele conseguiu abrir e chegando lá dentro, ele colocou ela em cima da sua cama e de qualquer jeito, não tem o que fazer, né? Ele teve que ajudar ela. Depois de ter feito isso, ele ficava observando ela de cima. Ficava até acuriando ali. Porém, ela é a sua chefe, então ele tem que pegar e voltar pra sua casa. Mas, meu amigo, o problema veio aqui. Quando deu exatamente umas 12 horas por aí, quase 1h da manhã, muito tarde da noite, lá na casa do nosso protagonista, logo ele voltou pra sua casa dizendo à sua namorada que voltou. E quando ele chegou ali, ele viu que ela tava na cama toda embrulhada já, pronta pra poder dormir. Ou já estava no quinto sono. Ele chegando, foi colocando a sua bolsa em cima da carteira, perguntando se por acaso ela tava realmente dormindo. E naquele exato momento, rapidamente ela tirou a coberta de cima dela, que ele chegou até tomar um susto. Ela, de braços cruzados, perguntou a ele do porquê ele chegou tão tarde em casa. Agora ele tá ferrado.